Graça e paz. Eu queria falar aqui hoje com vocês a respeito da segurança da salvação do cristão. A maioria dos cristãos tem esse medo, né, de perder a salvação. E quando nós dizemos para as pessoas, não, você não vai perder a sua salvação, você não pode perder a sua salvação, porque é o Senhor que te salva, as pessoas ficam, mas como assim? Então eu posso pecar à vontade que eu não perco a minha salvação, né? As pessoas, elas sempre têm em mente que é a justiça delas que pode salvá-las. E isso é uma sucessão de erros, de informação, de falta de conhecimento que gera isso. E que gera esse espanto quando a gente diz que a pessoa não pode perder a salvação. Entendeu? A pessoa se espanta, ela não entende. Por quê? Porque ela entende que ela tem que conquistar a sua salvação, né? Então, vamos com calma aqui, eu vou tentar ser breve para dirimir essa questão, né? Em primeiro lugar, a obra da salvação é uma obra trinitária. O Pai nos elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo aplica a salvação. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. A eleição. Vou falar rapidamente da eleição. Esses dias eu estava vendo um arminiano que colocou uma seguinte questão. Ele falou assim, que vamos supor que uma pessoa tem um barco. E esse barco tem 10 lugares, tá? E tem 10 pessoas se afogando no mar. E o dono do barco vai e salva somente 5. Seria justo? Aí, vamos parar aí. O erro já tá aí, tá vendo? Já tá na pressuposição de que as pessoas que estão ali no mar querem ser salvas. Aí já errou tudo. Porque se aquelas 10 pessoas que quisessem estar no mar quisessem ser salvas, o dono do barco salvaria as 10. O problema é que nenhuma quer ser salva. Nenhuma. Todas elas são inimigas do dono do barco, elas não querem entrar no barco. Então, o que o dono do barco faz? Vendo que essas pessoas não têm a menor noção, mas a menor noção do que está em jogo, né? Que está em jogo a morte delas, uma condenação eterna. O que o Senhor faz? O que o dono desse barco faz? Eu vou salvar alguns. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vencer a vontade deles. Eu vou colocar neles a vontade deles virem a mim. É aí que entra a aplicação do Espírito Santo na obra da salvação. Percebe? Né? O Filho nos compra esse direito. O Filho, ao nos redimir, ele nos compra. Ele paga o preço da nossa redenção. E pela sua vida plenamente justa, nos justifica, nos imputa a sua justiça. E o Espírito Santo, então, é o que aplica a salvação, ou seja, é aquele que vai pegar aquelas pessoas que estão ali, alguma daquelas, e vai vencer a vontade. Como está em Ezequiel, capítulo 36. Eis que vos darei um coração novo, tirarei o vosso coração de pedra, colocarei um coração de carne, né? E colocarei um espírito novo em vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus mandamentos. Ezequiel 36. Ou seja, o Senhor precisa tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, e então salvar ao menos alguns. Mas se nenhum queria, tinha obrigação o dono do barco de salvar algum? Não.
morressem, que eles perecessem, não era justo? Os anjos que se rebelaram não vão justamente perecer no inferno? Alguém pensa que é injusto os demônios irem para o inferno? Serem lançados no lago de fogo? Não. Percebe? Então, as pessoas não querem. E se elas não querem, Deus não tinha a menor obrigação de salvar ninguém. Então, se ele escolhe alguns para vencer esta resistência, é pura misericórdia. É pura misericórdia. Não, ele não tinha que fazer isso. Percebe? Então, eu usei a ilustração do próprio Arminiano para mostrar, entendeu? Justamente que aquilo ali não é daquela forma, que é uma ilustração, que é um espantalho, né? Que é um espantalho, porque ao colocar pessoas dentro da água, pressupondo que elas estão aguardando que alguém as salve, isso é um erro. Isso é contra as escrituras. As escrituras não dizem isso. As escrituras, em inúmeros versículos, dizem: quantas vezes eu quis ajuntar vocês e vocês não quiseram. Jesus também disse: não quereis vir a mim para terdes vida. E Paulo explica isso em Efésios capítulo 2, quando ele diz que estávamos mortos em pecados e delitos. Que morte é essa? A morte espiritual. O que é morte espiritual, Bruna? Minha alma está morta? Não. Deus, quando nos criou, soprou em nós o espírito de vida e nos fez alma vivente. Nós somos uma alma vivente. A alma é o corpo, o espírito, é o nosso ser inteiro, tá? Nós somos alma vivente. Porém, temos uma parte física e uma parte espiritual. Essa parte espiritual, ela está viva. Ela é o que nos concede a vida. Sem alma, você não estaria vivo. Então, a alma te concede a vida. No entanto, a sua capacidade espiritual de buscar a Deus, ou seja, a sua capacidade de buscar a Deus por si próprio, esta capacidade é que foi tirada, que nós perdemos na queda. Então, nós estamos mortos espiritualmente nesse sentido, ou seja, estamos separados de Deus, alienados de Deus, essa palavra que eu queria. Estamos alienados de Deus, percebe? Essa é a morte espiritual. Mas Paulo diz ainda em Efésios 2, pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui eu queria falar em Romanos 8, para explicar. Então, agora eu já falei da eleição, rapidamente, expliquei por que não há injustiça nenhuma na eleição, mas é a pura expressão da misericórdia. Agora eu quero falar sobre a questão, né, da salvação, da segurança da salvação e da impossibilidade da perda da salvação. Porque o Senhor, ao eleger, e Cristo, ao comprar e redimir, ele nos assegura a aplicação desta salvação. Por isso que Romanos capítulo 8 começa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito aplica esta salvação a nós. Né? E ele continua falando, né? Porque no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Se nós tivéssemos permanecido na carne, estaríamos inclinados para as coisas da carne. Então, realmente, seria de pensar, como é que eu posso ser salvo se eu continuo
gostando de pecar, de viver no pecado, e isso e aquilo, e gostando das coisas do mundo e relacionadas ao mundo, e tendo prazer no mundo, e não tenho vontade não tenho saudade do céu, né? A gente usa essa expressão ter saudade do céu, né? Como se a gente já conhecesse o céu, mas é porque a gente quer tanto estar no céu, quer tanto estar perto de Jesus, quer tanto estar falando das coisas de Deus, que é como se a gente sentisse saudade do céu, né? Então, se a gente não sente nada disso, seria mesmo de se perguntar: como é que eu posso ser salvo, né? Se eu vivo na prática do pecado, se eu não tenho arrependimento quando eu peco, se para mim eu vivo uma hipocrisia, uma religiosidade, as pessoas pensam que eu sou boazinha, que eu sou santa, isso e aquilo, mas na verdade eu vivo uma vida licenciosa. Então, nesse caso, é de se esperar que a pessoa pergunte: como é que eu posso ser salvo? Mas o que a palavra de Deus diz é que os que estão segundo o Espírito, né, eles inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, o Espírito Santo, quando ele aplica a obra da salvação, ele vai inclinar a sua vontade. Ele vai mudar a sua vontade. Aquilo que você gostava, você não gosta mais. Então, sim, nós pecamos, mas não perdemos a salvação. Porque nós não pecamos mais porque nós estamos segundo a carne. Nós não estamos mais segundo a carne, nós estamos vivendo, nós tivemos a nossa inclinação modificada, mas ela ainda não foi completamente aperfeiçoada nessa vida. Então, inevitavelmente, nós vamos pecar. Percebe? É diferente de você pecar porque quer, porque gosta, mas de ser inevitável o pecado por ainda estar numa condição humana, ainda está numa condição de corrupção, né? Conforme 1 Coríntios 15, que Paulo diz: nós semeamos em corrupção para colhermos, né, depois em não corrupção. Então, aqui nós estamos ainda, né, com este traje, né, com essa carne, com essa capa, né? Então, mas qual é a diferença? É a aplicação, né? Por quê? Aí ele continua falando: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Se o Espírito Santo não aplicasse a obra da salvação em nós jamais seria possível estar sujeita à lei de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela não está sujeita à lei de Deus de maneira nenhuma. Mas, vós, porém, no versículo 9 diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Então é o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que nos faz andar no caminho. É o Espírito Santo que aplica a salvação. Então, você não vai viver na prática do pecado e ser salvo. Não é assim que funciona. Percebe? Nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em você, você vai ter evidências disso. Você vai sentir o desejo de buscar a Deus, você vai ter inclinação para as coisas de Deus, você vai querer meditar nas coisas de Deus, você vai ter prazer na leitura da palavra de Deus, você vai querer orar, você vai querer estar em comunhão com os irmãos. Porque o cristão, ele quer estar com os irmãos. Uma das coisas mais maravilhosas é a comunhão. Nós precisamos de ter comunhão uns com os outros. É uma necessidade que a gente passa a ter depois que somos adotados na família de Deus. Então, são evidências de que nós temos o Espírito de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, ele pode se esforçar o quanto ele quiser.
Mas aqui está escrito que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Percebe? Então não é jamais pelo seu esforço natural e nem pela quantidade e capacidade sua de obedecer segundo a sua carne, mas é pela nova natureza implantada em você, que te faz viver segundo o Espírito, entendeu? Que você é santificado e que você progressivamente vai deixando de cometer os pecados que você tem inclinação para cometer naturalmente ou que você tinha inclinação para cometer naturalmente. Mas não é para se desesperar. Ah, pequei, perdi a salvação. Não, não, aqui está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, né? Ainda aqui, no versículo 31, depois vai dizer: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. É o Pai que nos justifica, né? É o Pai que nos justificou mediante a justiça de Cristo. É Ele que nos declarou que somos justos. Não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo. E é nisso que nós podemos descansar. Não na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo. Mas isto para aqueles que têm o Espírito de Cristo. Ou seja, para aquele que está em Jesus, para aquele que colocou a sua confiança em Cristo Jesus para te salvar. Porque se você apenas fez uma profissão de fé e frequenta uma igreja, mas você não entende que precisa de um Salvador, não colocou a sua confiança na pessoa de Cristo para ser salvo, você não tem o Espírito de Cristo ainda. Por quê? Porque nós recebemos a adoção mediante receber Cristo como seu Salvador. Não é por acreditar num Jesus que é uma boa pessoa, por acreditar somente em Deus. Não, é por entender que Deus se fez carne, morreu em seu lugar para te salvar dos seus pecados, porque você não pode se salvar, porque você não tem justiça própria para se salvar, porque você seria incapaz de cumprir a lei de Deus, porque a palavra de Deus diz que até que menor tropeçar no menor ponto da lei, você já tropeçou em toda a lei. Acabou. Entendeu? Então é impossível, por mais que você faça tudo certinho, se você fizer isso aqui já era. Então seria impossível. É isso que nós temos que saber. Que você pode ser uma pessoa moralmente correta para os padrões do mundo, mas isso também não te salva. E isso é muito perigoso. Por isso que Jesus disse que as prostitutas e os publicanos entravam primeiro no reino de Deus. Por quê? Porque eles reconheciam em primeiro lugar a sua condição pecaminosa e a sua necessidade de um Salvador. E é isso que importa. É isso que Deus quer. Porque Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio buscar o que havia se perdido. Percebe? Esse é o sentimento que nós temos que ter. É isso que tem que, a ficha que tem que cair na nossa cabeça, de uma vez por todas. Eu não posso me salvar. A minha justiça própria não é suficiente. Percebe? Eu preciso de Cristo Jesus desesperadamente.
Esse é o sentimento que nós temos que ter. É isso que te leva a Cristo. Por isso que Paulo disse em Gálatas que a lei é o aio que te leva a Cristo. Por quê? Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, quando você conhece o pecado, então você corre para o Salvador. Amém? Eu já me prolonguei demais. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração para você que assistiu esse vídeo nessa hora. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua salvação, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua eleição, pela Tua misericórdia, Senhor. Porque sem ela estaríamos todos condenados, Senhor. Porque nós não queremos, por natureza, sermos salvos, Senhor. Mas muito obrigado porque o Senhor quebrou a nossa inclinação, porque o Senhor venceu a nossa resistência, né? Mediante o teu poder, teu Espírito Santo, que agora habita em nós e que nos faz andar nos teus caminhos, Senhor. Oh, meu Deus, se alguém está aqui e ouviu essa palavra e ainda não havia compreendido o teu evangelho, Senhor, que essa palavra venha a ser aplicada ao coração dela e que hoje ela possa perceber a necessidade dela de ti, Jesus, de ser salva, Senhor, de buscar a ti, de se render a ti, de te receber como único e suficiente Salvador. Essa é a minha oração, Pai, que eu faço em nome de Jesus. Amém.